Vamos lá, hoje é a segunda mensagem da nossa série de mensagens de dentro para fora. E na última semana nós falamos um pouquinho sobre o chamado de Mateus, um homem que deixou tudo para seguir o Mestre Jesus. E vimos o quanto a graça de Deus pode restaurar a identidade de uma pessoa e preparar ela para a sua jornada, para a jornada de sua vida. E descobrimos também que seguir o Mestre nós descobrimos também que seguir o Mestre e fazer Jesus conhecido. Esse é o objetivo de nossa vida. Sabe, hoje nós iremos ministrar uma palavra que eu tenho certeza que Jesus irá tocar muito a sua vida. E nós iremos falar sobre a urgência e a necessidade de levar as boas novas do Evangelho de Cristo. Mas muito mais que isso, nós iremos trazer algumas lições para você, algumas atividades que você vai praticar no seu dia a dia. Durante essa ministração, tenho certeza que você será tocado e será constrangido pelo Espírito Santo, você será convencido por Ele, que simplesmente você não está aqui somente para vir e ser abençoado, você está aqui para fazer parte daquilo que Ele está fazendo, e é dessa forma que nós acreditamos em pessoas empoderadas, através do Evangelho, através da palavra de Jesus, para fazer parte daquilo que Jesus está fazendo, não só em Marília, não só em São Paulo, mas em todo o mundo, em todo o Brasil, em todo o mundo, amém? É nisso que nós cremos. Sabe, eu poderia muito bem vir aqui toda semana e falar para você simplesmente que Jesus vai te abençoar, vai realizar seus sonhos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, prometer um monte de coisas que muitas vezes não ia nem acontecer. Mas eu ainda prefiro pregar um evangelho genuíno e ver Jesus gerar vida em você. Eu ainda prefiro pregar um evangelho genuíno, um evangelho de cruz, e eu ver a sua vida sendo transformada semana após semana por conta do poder do evangelho de Jesus. É nisso que nós cremos. E por mais que a palavra muitas vezes não seja agradável ao seu coração, vai te incomodar. E é isso mesmo que muitas vezes eu vou querer, e o Espírito Santo vai querer fazer com você, te incomodar e tirar da sua zona de conforto. Sabe, muitas vezes Ele irá produzir em você, para que produza essa vida, Ele precisa realmente incomodar, penetrar no profundo do seu coração, para que aquilo que já não serve mais, para aquilo que já é a sujeira do seu coração, venha à tona, e Ele possa vir com o seu bálsamo e curar a sua vida, transformar a sua vida. É nisso que nós acreditamos, e esse é o objetivo dessa igreja, não só fazer um ajuntamento de pessoas, mas pessoas que sejam empoderadas, cheias da presença de Deus, cheias da autoridade de Jesus, para que onde vocês passarem, o Senhor possa se fazer conhecido. Amém. Antes de começar a ser pastor nessa igreja, pastorear essa igreja, o Senhor me deu uma visão muito clara, de uma árvore cheia de frutos viçosos e cheio de vida. E naquele tempo eu fiquei sem entender, naquele dia, isso faz alguns meses, e quando o Senhor me mostrou aquilo, eu ainda decifrei essa visão de uma forma, e o Senhor me mostrou que além daquela forma que Ele tinha me dado discernimento, Ele me mostrou hoje, você sentado aqui. Você faz parte de uma igreja cheia de vida. Uma igreja em que os frutos serão vistos por todos. Onde você passar, Jesus será anunciado através da sua vida. Amém? Quem está recebendo essa mensagem aqui? Glória a Deus. Sabe, se você está aqui nesse tempo, você faz parte disso. Você faz parte disso. E hoje eu quero aqui trazer uma palavra para você que irá encorajar a sua vida. Irá encorajar a sua vida não só a buscar a Jesus, mas entender o seu propósito nele, entender para aquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele chamou você para fazer. Amém? Quero ler o texto base dessa mensagem, está registrado no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, o versículo 1 ao 7.
Você pode acompanhar comigo através da projeção ou através do aplicativo do seu celular, da sua Bíblia, fique muito à vontade. Amém? Lucas 15, 1 ao 7 diz assim: todos os publicanos e pecadores. Quem? Publicanos e pecadores. Eles estão aparecendo novamente no texto. Semana passada falamos deles e vamos falar de novo. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até a encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, Jesus disse, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Doce e amado Espírito Santo, nós já sentimos a sua presença aqui. Nós já fomos tocados, Senhor, por Ti. E o Senhor nos disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor estaria ali. Senhor, nessa reunião, nesse dia, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos Teus filhos aqui. Senhor, que o Senhor encontre o coração deles aberto para acessar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer entregar a eles. Aquilo que o Senhor quer que eles entendam através da sua palavra. Estou disponível e o Senhor fique muito à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem diz: alerta vermelho. O clamor das almas perdidas. Interessante que nesse texto, mais uma vez, Jesus se senta com os publicanos e pecadores, igual nós lemos. E os fariseus não se cansam de criticar o posicionamento de Jesus. No texto que nós lemos, uma das parábolas mais impactantes do Evangelho de Jesus Jesus está ensinando literalmente isso. A ovelha que estava próxima, junto ao rebanho, e de repente ela sai de perto do rebanho e vai embora. Só que Jesus fala, toda vez que uma ovelha sai e vai para longe do rebanho, o reencontro daquela ovelha perdida se faz uma festa. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. E o primeiro ponto dessa mensagem é reencontrando o que estava perdido. Eu imagino Jesus olhando para cada um ali que estava na mesa, sabe, ia em sua volta contando essa parábola, e eu imagino que ali, Jesus olhando nos olhos de cada participante daquele encontro, e nas entrelinhas, todos aqueles que não estavam ali simplesmente por curiosidade, ou com um olhar de julgamento, entendendo o chamado de Jesus e reconhecendo ser aquela ovelha perdida. Eu imagino Pedro sentado naquela mesa, Jesus falando sobre essa parábola, e Pedro fazendo uma autoavaliação. Eu era essa ovelha perdida. Imagino Marcos sentado nessa mesa, e de repente, Marcos começa a fazer uma autorreflexão. Eu fui essa ovelha perdida e fui encontrado. Imagino João, da mesma forma. Imagino todos os discípulos, e além dos discípulos, pecadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, que simplesmente estavam ali, entendendo a mensagem de Jesus, conhecendo que sem Ele era, na verdade, o bom pastor, que daria a vida pelas suas ovelhas. Jesus amava ensinar através de histórias, como um bom judeu. Ele amava ensinar através de parábolas. Mas algo me chama a atenção nesse texto que nós lemos. É o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim,
Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Jesus está fazendo uma pergunta para eles. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. E eu estava lendo esse texto e o que me chamou a atenção foi o trecho onde fala que coloca alegremente nos ombros e a leva para casa. Colocar uma ovelha nos ombros, colocar alguém nos ombros, é um gesto singelo de amor. E eu me lembro da minha filha, como um pai, quando ela ainda era pequenina, tinha ali seus 4, 5, 6 anos, toda vez que eu chegava do serviço, toda vez que eu chegava do trabalho, ela pedia para subir no meu colo. E quando ela subia no meu colo, ela caçava um jeito, procurava um jeito e vinha para os meus ombros. E sabe, aquilo ali era um gesto de amor da minha vida para ela. E eu parei para analisar o porquê que ela saía simplesmente do chão, pulava no meu colo e depois queria subir para os meus ombros. Sabe por quê? Porque enquanto ela estava no chão, ela tinha uma perspectiva de vida. Quando ela sobe no colo do pai, a perspectiva de vida dela muda. E eu quero dizer para você hoje aqui, suba no colo do seu pai e a tua perspectiva de vida irá mudar. Aleluia! Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me disse assim: o pastor coloca a ovelha nos ombros, como o pai coloca o filho nos ombros. Assim eu também fiz na cruz. Carreguei a cruz nos meus ombros, para que todas as minhas ovelhas fossem resgatadas. Você e eu fazemos parte desse projeto. Você e eu fazemos parte desse plano de Jesus. Amém? Ele carregou nos ombros aquela cruz pesada, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. Para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar daquilo que nós desfrutamos hoje. Colocar a ovelha nos ombros é dizer que você ama e cuida, sem a necessidade de dizer uma sequer palavra. Uma sequer palavra. E eu vou repetir para você isso. Colocar a ovelha nos ombros é dizer que você ama e cuida ela, sem a necessidade de você dizer uma única palavra para a ovelha. Jesus está colocando pessoas hoje aqui nos seus ombros. Jesus está carregando pessoas hoje em seus ombros. Pessoas que já estavam perdidas. Pessoas que já estavam longe. Jesus está colocando nos seus ombros hoje. Trazendo para perto de casa novamente. Se essa palavra é para você, receba ela no seu coração. Amém? E eu quero dizer algo para você. Quando você entende que viver o Evangelho é sobre cuidar e amar, é impossível você não buscar a ovelha perdida. É impossível você não fazer a sua parte, ficar indiferente. É impossível eu ficar indiferente ao meu chamado. O texto fala que o pastor deixa as 99 ovelhas no campo. E nós temos algumas pessoas aqui que cuidam de alguns tipos de rebanho. Pode ser ovelha, gado, carneiro, enfim. E sabe que quando se perde uma delas, bate aquele desespero no coração. Eu sou um dos criadores. E muitas vezes isso acontece com a gente. E a gente fica preocupado, para onde foi? O que aconteceu? E enquanto a gente não encontra, a gente não para de buscar. Sabe, no texto a palavra diz que o pastor deixa todas as ovelhas no campo. O pastor não leva para o curral. O pastor não leva para o aprisco. O pastor não leva para um lugar seguro. Ele simplesmente deixa as 99 e vai buscar a que estava perdida.
Sabe o que eu entendo aqui? A emergência de encontrar aquela que se perdeu. O pastor sempre vai ter a emergência de buscar aquela que está perdida. E eu quero dizer algo para você hoje aqui. O pastor da sua alma está sondando os seus dias lá no seu trabalho, lá onde você mora, lá na sua vizinhança, está encontrando você, buscando você para que você seja encontrado nele. Amém? Em João 10, 11 diz assim, o próprio Jesus dizendo, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Quem é o bom pastor? Ele. Ele que é santo, Ele que é justo, Ele que cuida de mim e de você, Ele que nos chama pelo nome, Ele que nos livra no dia da angústia, Ele que nos livra no dia que nós não temos esperança mais. Ele continua chamando você pelo nome, Ele continua chamando você como filho amado todos os dias, independente daquilo que aconteça. Ele continua buscando você. Sabe o que significa a palavra pastor no dicionário? A palavra pastor o significado dela é apacentador. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, nós seremos apacentador de alguém. Todos nós. Em algum momento, você será uma pessoa que trará paz a um ambiente. Em algum momento, você será uma pessoa que você irá dar um conselho certo. Em algum momento, você será uma pessoa que será a luz para alguém através daquilo que você carrega dentro de você, que já não é mais você, é o Espírito Santo. E é por isso que nós estamos ensinando você aqui hoje. É por isso que nós estamos pregando essa palavra aqui hoje, para que gere vida dentro do seu ser, para que gere vida dentro da sua vida, e que a sua vida transborde sobre outras pessoas, para que o Evangelho de Jesus seja conhecido através da sua vida. O segundo ponto dessa mensagem diz sobre o clamor pelos perdidos. E quando falamos do resgate de alguém que está perdido, é impossível isso acontecer sem que haja um clamor. É impossível. A conversão, eu vou ler isso aqui, provavelmente vai projetar isso no telão. A conversão é uma operação efetuada pelo Espírito Santo. Preste atenção nisso. E a oração é o poder que assegura essa operação. Quero que você entenda essa frase. Quem vai trazer a conversão, a transformação, a libertação, a mudança, a transformação na vida de alguém é o Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, você precisa pagar o preço muitas vezes. Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que encontre aquela pessoa. Ele conta com você para isso. Ele conta com você para isso. Na verdade, eu e você só estamos aqui por dois motivos. Por dois motivos. Dois únicos. Porque alguém um dia orou por mim e por você, e porque alguém pregou para mim e para você. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui reunidos, porque nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos no plano e no projeto de Deus para todo ser humano. E eu quero te contar um segredo hoje. Eu e você somos resposta da oração de alguém. Eu e você somos respostas. Eu e você somos respostas da oração de alguém que um dia acreditou em mim e em você e pôde pagar um preço, pôde dobrar os seus joelhos e clamar a Jesus pela minha e pela sua vida. É nisso que nós acreditamos. Quando nós olhamos a história, aconteceu algo no passado não muito distante e pregou-se um sermão muito forte chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Jonathan Edwards, famoso pregador, preletor desse sermão,
a história conta que esse homem, ele havia passado toda a noite daquele dia 8 de julho de 1741, orando e buscando a Deus pelos perdidos. Interessante que naquele dia, não só Jonathan Edwards orou, mas sim toda a sua igreja. Todas as pessoas que estavam ali junto com ele, reunidos naquele dia, dobraram seus joelhos e passaram orando a Deus em favor dos perdidos. A história conta que era uma noite fria de julho e muitas pessoas estavam passando muito frio dentro daquele templo frio. Lá fora havia muita neve, mas a história conta que a igreja permanecia orando e buscando a Deus em favor de pessoas. Sabe qual foi o resultado? No outro dia, ao amanhecer o dia, as portas daquele templo se abrem. Inexplicavelmente, pessoas e pessoas entram naquele templo. E Jonathan Edwards começa a pregar aquela mensagem. E a história nos conta que ao pregar aquela mensagem, pessoas se agarravam às pilastras do templo, parecendo e sentindo que eles seriam lançados no inferno. De tão poderosa que era aquela atmosfera, de tão poderoso que era aquele ambiente. Sabe por quê? Movido simplesmente por um movimento de oração e busca incessante com o Espírito Santo. E aí faz sentido aquilo que nós dizemos agora há pouco. O Espírito Santo é quem faz a transformação, mas quem assegura que isso aconteça é a nossa oração, buscando a Ele, sem cessar, sem cessar, sem cessar, sem cessar. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Como que eu oro sem cessar? Independente do lugar que eu esteja, o meu pensamento, a minha mente está rendida a Cristo, a minha mente está rendida a Jesus, clamando a Ele por sua misericórdia, não só por mim, mas por todos que estão à minha volta. É dessa forma que o Espírito Santo age, muda, transforma a vida de pessoas, tem um encontro com pessoas. O apóstolo Paulo diz que em Efésios capítulo 6 e o versículo 12, fala assim: pois a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo nas trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que nem eu e nem você devemos guerrear contra as pessoas que estão ao nosso lado, mas nós devemos guerrear em oração, em súplica a Deus, contra as potestades do inimigo que muitas vezes vem contra a nossa vida, e para vencê-las, nós precisamos estar rendidos a Jesus. E a única forma de estar rendido a Jesus é através de estar realmente aos pés dele, clamando por sua graça, clamando por sua misericórdia, clamando pelo seu poder, clamando pelo seu discernimento. Sabe muitas vezes aquele levante que tem lá no seu trabalho? Sabe muitas vezes as pessoas que se levantam falando contra você, muitas vezes? Sabe muitas vezes aquilo que acontece que de repente está indo tudo bem e de repente deixa de estar tudo bem? É levante do inimigo muitas vezes contra a sua vida, que você, se você se posicionar da forma correta diante do Senhor, a sua vida será protegida, a sua vida será guardada. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Aleluia! Aleluia! Não está no escopo da mensagem. Deus está falando com alguém específico aqui. Deus está falando, tratando com alguém específico aqui sobre isso. Se posicione em oração, em autoridade. A autoridade está nas suas mãos, está na sua voz, na sua boca. Declare palavras de bênçãos, deixe de declarar palavras de maldições. Agradeça a Deus por aquilo que Ele já te entregou. Vamos voltar aqui. E o apóstolo Paulo continua no versículo 18 da carta aos Efésios capítulo 6.
Olha o que ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Quando que nós devemos orar no Espírito? Nunca, de todas. Todas as ocasiões, independente daquilo que estiver acontecendo. Nossa missão é orar, o efetuar é dele. Nossa missão, nosso objetivo é orar e buscar a Deus, estar rendido aos pés de Jesus. E o texto continua: com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem onde? Perseverem na oração por todos os santos. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Independente do que aconteça, independente do que esteja acontecendo na sua vida, ore por você e ore por todos que estão à sua volta. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pelo seu filho, ore pela igreja, ore pelos voluntários, ore pelo pastor. Ei, Deus está te chamando para esse tempo. Imagina como seria um movimento de oração de uma igreja como essa. Todos no mesmo espírito, buscando por algo em específico. Imagina como seria, Bruno. Imagine como seria. Eu duvido se Deus não se manifestaria de uma forma diferente no nosso meio. Eu duvido que Deus não responderia às nossas orações. Quero que você pense sobre isso hoje. Orar não é uma opção para o cristão. Que você para pensar, estou vindo de um feriadão prolongado. É simplesmente mais um feriado, é somente mais um final de semana. Estou de férias, pastor. Estou na praia, eu não preciso orar. Aí que você se engana. Sabe? Os piores acidentes acontecem quando as pessoas estão chegando em casa, sabia? Quando elas relaxam. E o Senhor está falando com alguém específico aqui. Quando a pessoa solta das suas mãos aquilo que está, muitas vezes, no controle de Deus, que ela já entregou a Deus. E ao chegar próximo de casa, é o momento que muitas vezes a pessoa dá aquela relaxada. Estou chegando. E ali acontece muitas vezes o acidente. Talvez o seu dia de descanso seja o dia que o Senhor está esperando você se chegar um pouquinho mais na presença dEle. Talvez no seu dia de descanso, Ele está ansiando, Ele está esperando você se achegar um pouquinho mais na presença dEle, para te contar alguns segredos que só Ele pode te contar. Para te contar algumas novidades que só Ele quer falar. Para te contar umas novidades que Ele não contou para o pastor, que Ele não contou para o teu irmãozinho do lado, e Ele quer contar para você. Por isso que é importante você estar conectado na videira verdadeira. Por isso que é importante você estar conectado em Jesus, a videira verdadeira. Orar é o oxigênio que vai te manter vivo na presença de Deus. Orar é o oxigênio que vai te manter vivo na presença de Deus. Talvez você fale, eu sou novo aqui, pastor, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus agora, não sei orar. Vou te dar alguns conselhos práticos. Chegue na sua casa, feche a porta do seu quarto, no seu momento específico, esqueça o seu celular, simplesmente coloque uma música que você goste de ouvir, e ali renda a sua vida a Jesus. Agradeça a Ele primeiramente, por tudo que Ele já fez. Traga à memória aquilo que me dá esperança. Traga à minha memória aquilo que me dá esperança, Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Clame a Jesus pela sua vida. Peça para Ele se revelar a você. Clame a Jesus pela pessoa que te convidou a estar aqui um dia. Clame a Jesus pelo pastor que prega todo final de semana aqui. Clame a Jesus pelo irmão que muitas vezes te dá um abraço no final dessa reunião. Clame a Jesus. Tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas para você.
Tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas através da sua vida. E hoje, trouxe, talvez a nossa preocupação seja, como eu vou orar, sendo que muitas vezes me falta a palavra? Como eu vou orar se muitas vezes eu chego na presença de Deus e some tudo que eu tinha para falar? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não se preocupe com aquilo que você irá falar para o Pai. É Ele quem se encarrega de aperfeiçoar a sua oração, de aperfeiçoar os seus pedidos, de aperfeiçoar o louvor que sai do íntimo da sua alma, para que chegue até os céus, para que chegue no endereço certo, para que chegue no lugar certo, e o Pai receba como um bom perfume na sua presença. Sabe o que está acontecendo aqui? Enquanto você ora de todo o seu coração, o doce Espírito Santo, ele se encarrega de aperfeiçoar todos os seus pedidos para que chegue até o Pai. Sabe qual é a oração que eu tenho pedido a Deus nos últimos tempos? Senhor, me ensina as orações que o Senhor quer responder. Sabia que tem orações que Deus quer responder? Sabia que tem orações que o Senhor anseia em responder? E existem muitas delas que vai muito além da sua própria cobiça. Existem muitas delas que vai além de uma porta de emprego nova, de uma prosperidade financeira, vai muito além de uma cura. Muitas orações o Senhor anseia em responder serão as orações pelos perdidos, para que Ele resgate a ovelha perdida. Além de você pedir por você, peça por aqueles que estão longe, por aqueles que um dia sentaram-se em uma mesa como essa, como você está sentado, para que essa pessoa regresse para o colo do Pai, para os ombros do Pai. E eu quero lançar um desafio para você hoje aqui. Vocês topam um desafio comigo? Quem topa? Eu nem falei o desafio, hein? Eu nem falei o desafio. E se for difícil, hein? Será que vocês vão topar? Amém. Tudo por Jesus, é isso. Vou fazer um desafio com vocês. E durante essa semana, começando amanhã, ao chegar na sua casa hoje, antes de dormir, dobre os seus joelhos. Clame a Deus e peça para o Senhor: Senhor, me dê o nome de 5 pessoas para mim orar durante essa semana. Talvez Ele já está até falando do seu coração aí hoje. Nome de 5 pessoas, para que essa pessoa conheça o Evangelho de Jesus. O Evangelho que eu tenho conhecido e tem mudado, tem transformado a minha vida. Pode ser um familiar, pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo, um vizinho, uma pessoa que há muito tempo você não vê. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Vocês topam esse desafio comigo? Amém? E eu quero ouvir o testemunho de vocês do resultado dessa oração. Você não vai precisar falar nada. Não estou falando para você ir pregar para essa pessoa. Não estou falando para você sair correndo e falar para essa pessoa que Jesus ama ela. Não estou falando isso. Eu estou falando para você simplesmente anotar esses nomes num lugar que você não se esqueça. Faz um alarme no seu celular e ore todos os dias em favor dessa pessoa, dessas pessoas, para que elas encontrem Jesus. Amém? Você vai ver os primeiros frutos. Sabe o que aconteceu comigo? Ano de 2007, mais ou menos 2006. Eu tenho um amigo de infância, considero ele como um irmão. E eu já era cristão em Jesus. E naquela época eu orava pedindo a Deus a salvação de muitas pessoas, mas eu nunca tinha orado por essa pessoa em específico. E eu comecei a orar por ele, eu nem era casado ainda. Comecei a orar por ele,
E eu me lembro que no dia do meu casamento, ele foi embora de Ocauçu e foi embora para Bertioga. E ele passou-se uns 3, 4 anos. E ele foi embora e um belo dia eu estou na minha casa, ele me ligou. Rude, eu entreguei a minha vida para Jesus. E você foi a primeira pessoa que eu estou contando isso. Jesus me encontrou nesse final de semana. E eu entreguei a minha vida a Ele. E aquilo foi... Eu estou te contando isso porque eu sei o quanto que você orou por mim. Quanto que você fez por mim enquanto eu morava lá em Ocauçu. Quanto você dedicou a sua vida a me aconselhar, a orar por mim. E naquele momento meu coração se encheu de alegria. Aquele jovem se casou, tem 2 filhos lindos, está no ministério também, está quase sendo consagrado a pastor. Deus tem levantado ele lá na cidade dele, como um homem de Deus. Sabe o que eu aprendo? Existem orações que serão respondidas imediatamente, mas existem orações que serão respondidas no longo prazo. Mas algo que eu quero te lembrar aqui: oração não tem prazo de validade. Oração não tem prazo de validade. As orações que você faz hoje, talvez demore um tempo para você colher os resultados dela, mas Jesus fará com que você colha no tempo certo. É sobre isso. Não se canse, não cesse de orar, não cesse de buscar a Deus em favor de alguém. Somente ore, ore e descanse, ore e descanse, ore e descanse em Deus. Porque o Senhor aperfeiçoará a obra e fará algo por você, atendendo às suas orações. Terceiro ponto dessa mensagem, estamos caminhando para o final. Diz: esteja preparado para colher a resposta das suas orações. Você entendeu o terceiro ponto? Esteja preparado para colher as respostas das suas orações. Esteja preparado para colher as respostas das suas orações. Deus está falando com alguém específico aqui. Esteja preparado. Ele irá fazer. Lucas capítulo 15 é o capítulo do perdido. O capítulo do reencontro, da reconciliação. O capítulo 15 se inicia com essa história da ovelha perdida que nós lemos. Um pouco mais à frente, Jesus conta a história de uma mulher que perde uma dracma, uma moeda, dentro da sua casa. E ao perder essa moeda, ela começa a procurar. E o que acontece? De repente ela encontra. Quando ela encontra essa moeda, a palavra fala, Jesus contando a história, que ela faz uma grande festa. A parábola da dracma fala sobre nós, muitas vezes, cristãos, que estamos dentro da igreja e se perdemos dentro dela. Se perdemos dentro das nossas religiosidades. Se perdemos dentro da nossa própria cobiça. Se perdemos dentro de nós mesmos e tentamos nos encontrar, e não é possível encontrar-se sem Jesus. Esse é um texto para um outro dia, mas é importante frisar ele. Por quê? Porque muitas vezes, quero que você reflita sobre isso hoje, muitas vezes é a minha e a sua situação. Nós estamos dentro da casa há tanto tempo, assim como a próxima história que nós iremos ver. Nós estamos dentro da casa há tanto tempo, que nós se perdemos dentro da própria casa. Nós se perdemos e achamos que nós estamos fazendo tudo certo, está tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas de dentro para fora, nada cheira bem. Está podre, está contaminado,
Porque já se perdeu dentro de si mesmo. Faça essa reflexão. E Jesus continua a história. Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, em um determinado dia, chega ao pai e diz: pai, quero a parte da minha herança. Quero a minha parte da herança, pai. Que o pai, por mais que ele não concordasse, de prontidão, pega a herança e dá ao filho. Para o judeu, para a tradição da época, era algo muito grave. Quando o filho pede a herança, quando o filho pede a herança para o pai, ele não simplesmente está pedindo a herança, ele está desejando que o pai morra. Porque uma herança, ela só pode ser dada quando o pai ou a pessoa que deixou essa herança morre. Tem advogados aqui que podem confirmar isso. E o que acontece? O pai dá a herança para ele. Aquele homem, aquele moço, sai, vai longe, começa a gastar tudo. Começa a gastar tudo dissolutamente, diz a palavra. E Jesus conta essa história. E começa a dizer que aquele moço de repente gasta todo o seu dinheiro. E vem uma grande fome sobre a terra. E quando vem essa fome sobre a terra, sabe o que acontece? Ele se vê em apuros. Todo o seu dinheiro foi embora. Ele se vê obrigado a trabalhar para se autossustentar. Só que um detalhe, em tempo de crise, muitas vezes não tem portas abertas. E a porta aberta que ele achou foi para cuidar de porcos. Cuidar de porcos para o judeu era uma afronta gigante. Sabe por quê? Cuidar de porcos era a pior profissão que poderia existir. Porco, na cultura judaica, é considerado imundo. A própria palavra de Deus diz isso. E quando acontece isso, aquele moço se vê na obrigação de cuidar daqueles porcos. E não tendo nada o que comer, ele começa a comer a própria comida dos porcos. Olha que situação lamentável. Mas de repente, ele cai em si. E a história fala, caindo em si. Ele se lembra do pai. Na casa do meu pai, os empregados têm comida com abundância. Na casa do meu pai, existe mantimento, existe segurança, existe o consolo que eu preciso. E o texto de Lucas 15, 20 diz que ele volta para a casa do pai. E ao chegar lá, o pai já estava esperando ele com os braços abertos. O pai já estava lá. E o texto fala, Lucas 15, 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo, calçados nos seus pés. Guarde essa palavra. Tragam-o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Nesses 4 versículos que lemos, vemos o reencontro do pai com o filho. Primeiro ponto,
arrependimento e reconhecimento do Filho. Arrependimento e reconhecimento do Filho. Pai, pequei contra ti, aceita-me como um dos seus empregados. Sabe o que eu aprendo? Onde há arrependimento, há posição de honra. Onde há arrependimento, há posição de honra. É impossível Deus não honrar uma pessoa que se arrependa genuinamente. Aleluia! Mediante a confissão do Filho, o Pai restaura a sua posição de honra e diz para os seus empregados: tragam a melhor roupa, coloquem um anel no seu dedo e vistam as sandálias. Melhor roupa, guarda isso no seu coração. O Senhor não tem qualquer roupa para você, para vestir você. Ele tem a melhor roupa. Ele tem a melhor roupa. A melhor roupa restaura a sua dignidade. Volte a ser o meu herdeiro. Coloquem o anel. Restauro a sua identidade. Identidade de filho. Colocar o anel no dedo era o público. É a pública profissão de fé do Pai, dizendo: te recebo como meu filho de novo. E por fim, sandálias nos pés. Restauro o direito de você ser chamado meu filho. Restauro o direito de você ser chamado meu filho. Quando o pai pede para colocar as sandálias nos pés, o pai declara isso. Sabe por quê? Porque os empregados, como o filho queria ser tratado, não poderiam usar as sandálias. Empregados naquela época não usavam sandálias. Somente os filhos poderiam usar. Depois que Cristo restaura sua dignidade, sua identidade e o direito de você ser chamado de filho, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Matem o novilho gordo. Primeiro ele restaura. Primeiro ele te chama. Restaura a sua identidade. Restaura o seu chamado de filho. Te chama de filho de novo. E depois ele te dá o direito de ser filho novamente. E aí sim, acontece a festa. Matem o novilho gordo. Sabe o que eu entendo? O pai não disse para matar um novilho qualquer. O pai não disse para pegar um novilho lá do meio do campo, trazer ali naquele banquete, matar ele e assar para todos festejarem. O pai diz: matem o novilho gordo. Matem o novilho gordo. Sabe o que está acontecendo aqui? Desde o dia que o filho vai embora, o pai já começa a engordar o novilho para receber o filho novamente. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Oh, se você entender essa mensagem, aleluia! E o Senhor me disse enquanto eu preparava essa mensagem, Ele me disse: diga à minha igreja, preparem o novilho gordo. Preparem o novilho gordo, pois haverá festa de salvação, haverá festa de redenção, haverá festa, haverá renovo, haverá restauração. Oh, aleluia! Deus te chamou para fazer parte disso. Isso não é um chamado para um pastor. Isso não é um chamado para um ministério de louvor. Isso é um chamado para você, crente. Isso é um chamado para você, cristão. E se você está aqui hoje, você está ouvindo toda essa mensagem, eu quero te dizer uma novidade. O céu sempre aprova histórias de arrependimento.
O céu sempre vai aprovar histórias de arrependimento. Toda vez que você se arrepende, toda vez que o seu coração se rende a Jesus, os céus estão de braços abertos para você. A festa está pronta. A festa está pronta para receber todos aqueles que reconhecem que sem Jesus não é nada. Feche seus olhos por mim.